Olá para todos que estão nos assistindo. Tenho um prazer aqui de estar do lado aqui do Dr. Fried, né? Que também é advogado do movimento sindical e de movimentos sociais no estado do Ceará. Né? E estamos aqui para dialogar e avaliar a proposta de emenda constitucional número 6, 2019, que é a proposta da reforma da Previdência. Queremos alertar as pessoas que forem comentar depois deste vídeo, né, que debatam conosco ideias. Nós aqui não estamos discutindo quem ganhou a eleição, quem perdeu a eleição, nem partido A, nem partido B. Nós estamos discutindo a questão da reforma da Previdência em forma de diálogo, para que as pessoas tenham informação e neste momento o que todos dizem é que a proposta está lá, mas sujeita a alterações em virtude do debate. Passo aqui a palavra para o Dr. Fried para ele fazer as considerações iniciais. Dr. Fried, prazer. Prazer. Olá a todos e a todas. Né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui junto com o Dr. Valdeci. A gente que atua nessa área do direito do sindicato, dos servidores públicos, e foi com grande preocupação que nós, ao analisarmos a PEC de número 6 de 2019, percebemos a quantidade de desvantagens e prejuízos que os servidores públicos vão sofrer com ela. Então a gente viu a necessidade de fazermos um estudo juntos e após esse estudo a gente aqui sentar, analisar os principais pontos, debater cada mudança que vai afetar de uma maneira significativa o futuro e a previdência dos servidores. Tanto que é vinculado ao regime geral como aqueles que já são vinculados ao regime próprio. E nós aqui, de comum acordo, nós dividimos o nosso diálogo em 4 pontos. O primeiro, falar sobre o direito adquirido e a tramitação da PEC, que é a proposta de emenda constitucional. O item 2, que é falar da fundamentação da PEC. Por exemplo, quando o governo foi lá na Câmara dos Deputados e protocolou a emenda constitucional, essa proposta, ele tem que fundamentar por que está protocolando. Nós vamos avaliar as justificativas. O ponto 3, que seria qual é o impacto desta emenda na vida dos trabalhadores e dos servidores. Nós vamos focar mais na questão dos servidores públicos, porque é a área, né, doutor Fried, que nós atuamos. E o último ponto é encaminhamentos. Nós vamos fazer aqui conclusões e temos que fazer encaminhamento. O que fazer a partir das nossas conclusões. Então, eu passo aqui para o doutor Fried para ele falar sobre o que é o direito adquirido, que eles tanto dizem. Olha, nós não vamos mexer com o direito adquirido. Doutor Fried? Pronto, gente. Uma das perguntas que mais acontece, até mesmo antes dessa proposta ter sido apresentada, era se o servidor que já adquiriu os direitos na regra atual, se ele será prejudicado com a aprovação dessa PEC. A gente deixa isso bem claro para as pessoas não terem que correr até o INSS ou até o regime próprio para pedir aposentadoria. Por quê? Existe um instituto na nossa Constituição que é o chamado direito adquirido. O que é que o direito adquirido assegura? Assegura que se você, na vigência de uma lei atual, preencher os requisitos exigidos por ela, mesmo que ela mude depois, a mudança dela não pode lhe atingir. Por quê? Porque você já atingiu os requisitos que são exigidos na lei atual. Então, quem já adquiriu o direito atualmente, ou seja, já preencheu o requisito da idade que hoje é exigido, tempo de serviço, outras condições que estão lá na lei, mesmo que a lei mude no futuro com a PEC, isso não pode lhe prejudicar. Então, você pode continuar trabalhando no futuro, quando a PEC for aprovada, se for aprovada, você vai poder ainda usar a regra antiga justamente porque existe o direito adquirido. Então, assim, um exemplo prático, você que é professora, que hoje, pela regra intermediária, tem que ter 25 anos de serviço e 50 anos de idade, ainda que se aplique a regra nova, você vai poder usar essa mesma regra dos 25 e 50. Ontem, doutor Fried, eu respondendo uma pergunta de uma servidora de Quixeramobim, participei de um debate na rádio de lá, ligando aqui de Fortaleza, ela dizia, olha, eu dei entrada agora em novembro na minha aposentadoria, eu já tenho a idade, eu já tenho o tempo de contribuição, essa emenda vai me prejudicar? Não. Por quê? Porque ela já tem um direito adquirido, é o que o doutor Fried disse. Agora, o que é que chama a atenção dessa história do direito adquirido?
é que os representantes do governo, quando dão entrevista na TV, dizem, olha, nós vamos respeitar o direito adquirido, como se fosse uma invenção deles. Não, está na Constituição Federal do Brasil desde 88. Eles não podem mexer no direito adquirido porque é proibido. Não é um favor. Exatamente. É um direito da Constituição. E sobre a tramitação da PEC, vi uma perguntinha. Já está valendo essa proposta? Não. Porque ela tem que tramitar ainda na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado. E tem que ser 2 votações com quórum de 3/5. Na Câmara, 308 votos. Isso. E no Senado, 49. Para que ela vire realmente e passe a vigorar e vire norma vigorante no país. Então, por enquanto, é só uma proposta. Então, não se desespere, a tramitação vai durar no mínimo uns 5 meses, porque, por exemplo, eles protocolaram lá na Câmara do Deputado, está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, eles têm um período para analisar, depois vai para uma comissão especial, da comissão especial vai para o plenário, do plenário vai para a CCJ do Senado, para o plenário do Senado, então fiquem tranquilos. Não deem entrada agora na aposentadoria por desespero, porque a tramitação da PEC vai demorar no mínimo, o que, doutor? Uns 5 meses, né? 5 meses. E é bom deixar um detalhe que quando um projeto desse é enviado, a gente chama até de gordura, nessa análise que nós fizemos, a gente constata que tem muitas coisas que são até absurdas, justamente para dentro do debate da Câmara, o governo fingir que está cedendo alguma coisa. Então, como é que a gente faz? Eles colocam algumas gorduras para se criar um ambiente de negociação, para às vezes tirar determinado ponto, se colocar outro ponto, e tudo isso, como o doutor Valdeci colocou, demanda um tempo, porque os deputados vão discutir, vão debater, vão fazer emendas, então com certeza vai ser no mínimo nesse prazo aí de 5 meses. Então, a gente considera assim, esse item 1, que tratamos do direito adquirido, ou seja, se você já adquiriu o direito, você já cumpriu os requisitos legais para ter o seu direito à aposentadoria, não se preocupe. Esta PEC, uma vez aprovada, ela não vai alterar sua vida nem seu direito. E a tramitação vai demorar. Conclusão, não dê entrada na aposentadoria e quando for dar entrada, antes procure o seu sindicato. Exato, né? Isso é fundamental. Tem assessoria jurídica, procure a assessoria jurídica do seu sindicato, porque às vezes, por conta de um pouco período, você pode perder uma integralidade. Isso, pela regra dos pontos, por exemplo. Pela regra dos pontos, pelas regras, sobretudo, do regime próprio de previdência. A vez de ficar 6 meses, você pode perder uma aposentadoria integral, que é pela última remuneração. Sem um fator, né? Sem um fator previdenciário, no caso do INSS. Isso, então, assim, não se desespere. Procure o seu sindicato. Vamos para o item 2. Doutor Frido, na fundamentação dessa PEC, a 06/2019, uma das coisas que eles falam é a questão da igualdade. Eles estão igualando os 2 sistemas e estão tirando privilégios dos servidores ricos para os pobres. O que o doutor diz dessa justificativa? Olha, na verdade, quando a gente analisa a tabela, tanto no regime geral, que é o INSS, como no regime próprio, eles fazem uma história de alíquota progressiva, onde a partir do vencimento é que eles vão determinar qual é o percentual que vai incidir ali sobre os salários. Porém, se a gente fizer uma análise mais profunda da situação, a gente vê que, bem verdade, hoje, quem mais contribui para o INSS ou para o regime geral, que é servidor público, recebe acima de um salário. Então você vai encontrar uma minoria que recebe apenas um salário, porque quando você considera a questão da remuneração, você não vai considerar apenas o salário base, você vai somar também as demais vantagens. Isso quer dizer que essa redução que eles colocam de 0,5%, vamos dizer assim, que existem previsões no regime geral, por exemplo, onde a alíquota vai cair para 7,5% para que ganhe um salário mínimo, na verdade é uma ilusão, porque como a gente sabe que a maioria dos servidores públicos vão ganhar um valor acima hoje de R$ 998, é lógico que vai ter um aumento, porque a alíquota seguinte já é superior aos 8% que é aplicado hoje. E essa ilusão é criada justamente para tentar convencer as pessoas de que essa proposta, ela visa uma justiça, vamos dizer assim, de contribuição, para dizer, não, é porque hoje é só o pobre que paga, hoje os ricos têm muito privilégios. A gente tem que tomar cuidado ao ouvir tal argumento, porque na verdade, quem mais vai pagar contribuição vai ser justamente a faixa intermediária, que é onde está a grande maioria dos contribuintes. Né?
É isso que o doutor Frito está falando, me permita só um gancho aqui, que ele está com a palavra agora. Para vocês terem ideia, ó, o governo alardeia que vai economizar mais de 1 trilhão. Não é economizar mais de 1 trilhão, é tirar direito dos trabalhadores, vão tirar 1 trilhão do direito dos trabalhadores. Aí, o que chama a atenção da gente? Que cerca de 800 bilhões, doutor Frito, desse 1 trilhão, eles vão tirar do regime geral de previdência. Está lá no site do Ministério da Previdência. Ora, se de 1 trilhão e 100 bilhões vão tirar 800 bilhões aproximadamente do regime geral de previdência, vão tirar dos pobres. Sabe por quê? Porque mais de 80% do total dos benefícios do regime geral de previdência, que é o INSS, ganha até 2 salários mínimos. Então, os mais prejudicados vão ser aqueles que ganham até, em média, aposentadoria até 2 salários mínimos. É daí que vão tirar. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria, 800 bilhões. Então, um mito aqui já cai. Um mito. Isso. Que é, não está tirando dos privilegiados, está tirando dos mais pobres. E uma coisa interessante, doutor Frito, se me permite ainda, pode me interromper também. Não, é porque é apaixonante o debate. Uma coisa que me chama a atenção, que me revolta, doutor Frito, é a tese da igualdade, da isonomia. Eu vi uma propaganda que agora a Previdência vai garantir a igualdade. Gente, vamos ter cuidado com esse argumento de igualdade. Por quê? Porque a nossa Constituição, né, de novo aqui, porque esse livro é muito importante, é baseado nele, que nós estamos aqui fazendo todas as nossas fundamentações, e ele vale no Brasil. A nossa Constituição prega que os iguais têm que ser tratados igualmente, é a igualdade. Só que a igualdade, a isonomia, que é a igualdade, ela tem que ser positiva e não negativa. Por exemplo, se eu estou trabalhando no setor público, Frito, e um colega meu com o mesmo cargo que eu, do mesmo concurso, no mesmo lugar, com a mesma jornada, mesma função, e eu ganho mais do que ele, o que é isonomia? É ele que ganha menos, ganhar mais. Mas qual é a isonomia que eles estão propondo? A igualdade é o contrário. É assim, o homem se aposenta aos 65, a mulher se aposenta mais cedo. Qual seria a igualdade correta? Seria o homem trabalhar menos, baixar para 60. Seria o homem baixar para 62, mas não. Eles deixam o homem lá e aumenta as obrigações. É a isonomia de obrigação e não de direito. É verdade. E a nossa Constituição, ela é inclusiva, ou seja, a isonomia tem que ser positiva, tem que igualar direito e não reduzir direito. Aqui estão igualando em obrigação e sem dúvida, o mais prejudicado nessa reforma são as mulheres. Viu, doutor Valdeci? É bom frisar que é uma coisa tão incoerente que você vê por esse lado. Mulher 62, homem 65, quando a gente fala de servidor diante do geral. Mas olha a incoerência, quando é professor é a mesma idade. É 60 homem e 60 mulher, então iguala. Por que professor é igual e servidor geral é diferente? E outra coisa. Se são, né, o gênero não muda pelo cargo. E a questão do trabalhador rural também. Também. O trabalhador rural agora, o homem era 60. Era não, hoje. Como é hoje? Hoje no trabalhador rural, o homem se aposenta aos 60 com 15 anos de contribuição. A mulher aos 55 com 15 anos de contribuição. Como é que vai ficar? Subir a obrigação da mulher. É a isonomia da obrigação. É a isonomia negativa. É a isonomia que exclui. É um direito regressivo. Ela não inclui, por isso que é um retrocesso social. E me diga uma coisa, o doutor Frito há pouco tempo estava dando exemplo aí, falando da questão da igualdade, a gente volta à igualdade de novo. A trabalhadora rural é privilegiada, ela vai trabalhar mais. E vai contribuir por mais 5 anos para 20. A mulher trabalhadora rural está sendo sacrificada. Os mais pobres, porque vão tirar 800 bilhões do regime geral de previdência, e as mulheres, Exato. os mais prejudicados. Exatamente. Doutor Frito, outra coluna que eles chamam de coluna da fundamentação da PEC 06/2019, que é essa aqui, ó, tem 66 páginas. Né? Eles colocam a idade mínima como a grande sacada. Estamos criando a idade mínima. É a partir daqui só. Doutor Frito, quais são suas considerações sobre essa fundamentação? Olha, em relação à idade mínima, eu acredito que as maiores preocupações que a gente já detecta na proposta, primeiro, né, seria relativo justamente a esse aumento
das aposentadorias de professores, ou seja, quando você iguala, que hoje você tem uma diferenciação de 55 para a mulher, aliás, 50 para a mulher, 55 para o homem. E aí ele eleva dos dois no mesmo patamar. E do regime próprio, né? No regime próprio, regime isso. próprio. Que fica os 60 anos, né? Como já foi dito aqui, igualou de uma maneira incoerente. Fora a questão do próprio tempo de serviço também, que eles elevaram esse tempo de serviço para 30 anos, né? E o que vai exigir muito mais tempo do que é exigido hoje. Também na aposentadoria especial, uma outra incoerência, porque hoje, pelo regime geral, você se aposenta apenas com o tempo de serviço, que é com os 25 anos, pegando uma regra geral para quem trabalha em ambiente insalubre, por exemplo. Também vai passar a ser exigido o critério da idade, né? No caso, a gente tem orientado que pela nova regra, seria exigido agora 61 anos de idade, ou seja, a pessoa teria que trabalhar no ambiente insalubre até os 61 anos. Então, praticamente, a aposentadoria especial está sendo tirada, sim, porque você está exigindo uma idade quase semelhante àquela que vai ser exigida para a regra geral. Né? Que no caso da regra geral seria dos 62 anos a mulher e os 65 anos o homem. Então, você não vê, eles se baseiam, e é uma opinião que eu tenho também, doutor Valdeci, no critério de idade de maneira muito genérica, porque, primeiro, não se fez um estudo realmente aprofundado, considerando as regiões do Brasil, até porque a idade que se vive no Nordeste, a faixa etária que se chega, um idoso no Nordeste, é diferente da idade do mesmo idoso que vai chegar na região Sudeste. A gente sabe que existem condições que favorecem e desfavorecem um ou outro, e isso não foi considerado, se fez uma generalização, né? E eles estão colocando um critério de idade que não é compatível ainda com a questão da faixa etária que o idoso vive hoje no Brasil. Isso, doutor Friedrich, que você coloca é muito importante. Me permita um gancho aqui, que é o seguinte, veja só aqui uma coisa, é fundamental que nós entendamos que a proposta de reforma da Previdência, ela cria uma espécie de zona cinzenta, que é a zona de transição. Isso. O que é a zona de transição? É assim, você que já está no mercado de trabalho, você que já está trabalhando, você que já tem tempo de contribuição de trabalho, que você é regido por esta Previdência aqui, se você cumprir essas novas exigências, ou passar mais tempo trabalhando, ou contribuindo por mais tempo, você ainda se aposenta nestas regras. Mas a idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, já vale para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Todo mundo que ainda não teve o primeiro emprego, é bom dizer isso. Todo mundo que não teve ainda o primeiro emprego, que a carteira não foi assinada ainda, que está chegando agora ao mercado de trabalho, a regra já é 65 anos para homem e 62 para mulher. Essas coisas assim de trabalho mais não sei quanto tempo, zona de transição, é para quem está, para que o prejuízo para ele seja menor. É como se existisse a Previdência antiga, aí estão extinguindo essa Previdência, e tem uma ponte. Vocês que foram pegos na ponte aqui, que estavam caminhando para se aposentar, vão ter ainda um direito baseado na lei que vigora hoje, e baseado nisso, vocês vão cumprir essa transição. Mas a partir de agora, na hora que essa proposta virar realmente emenda, não for mais só uma proposta, for uma emenda promulgada, publicada, homem 65, mulher 62. E um detalhe que o doutor Fried colocava. Doutor Fried, pelas tabelas biométricas do IBGE, que pesquisa a expectativa de vida no Brasil, né? 19 estados do Brasil, 19 estados, a expectativa de vida, sabe, é abaixo dos 70 anos. Exatamente. Então, vamos supor uma pessoa que entra no mercado de trabalho agora e contribua 40 anos. Ela vai contribuir 40 anos, mas a maioria delas vai morrer porque morre até 70. Exato. Como o doutor Frito colocava, aqui no Maranhão, ou aqui no interior do Ceará, lá no Sertão Central, na minha terra natal ali, Senador Pompeu, nos Inhamuns, que são quentes, o agricultor vive 68 anos. Então veja só, a Previdência então foi feita para arrecadar dinheiro para o governo, porque a maior parte desse dinheiro, a maior parte, quem se aposentar vai viver pouco, e mesmo a pensão que deixa, hoje, a pensão permite que bastante gente possa, se morrer o companheiro, se morrer a esposa,
ter o direito a receber uma pensão integral. Mas com as novas regras, não. Vai ser só uma aposentadoria acumulando com um percentual da pensão. É sempre tirando direito. Então, conclusão disso, a idade mínima é quase igual à idade da morte. E quem mais precisa de aposentadoria são os pobres. Mais uma vez, os pobres são prejudicados. Você não tem essa estabilidade atuarial. Então é assim, é como se você contribuísse, vamos supor, 40 anos para ter uma aposentadoria integral, mas só vai receber durante 8. Isso aí. O que é uma coisa totalmente incompatível. Né? E isso aqui coloca uma coisa em questão. O artigo 3º da Constituição Federal, de novo, vou lembrar, essa aqui é a nossa ideologia. A Constituição Federal. Uma das constituições mais avançadas do mundo, certo? A nossa. Ela diz no artigo 3º que os objetivos da República Federativa do Brasil é a justiça social. E o Estado nosso, que é o governo, deveria ser o Estado do bem-estar social. Eu considero, doutor Freire, que como o direito previdenciário é um dos mais importantes direitos sociais e um dos que ficam garantidores do direito à vida e da dignidade humana, com esta reforma, acaba-se a República realmente voltada para o bem-estar social. E essa reforma ainda favorece em muitos pontos os empresários, com desoneração de alguns tributos. Então, na verdade, né, essa história de idade mínima e de rombo, porque a história do rombo também... que é um dos pilares da fundamentação. Né? A história do rombo da Previdência, tem rombo na Previdência? Tem, mas não déficit atuarial. Não foi feito nenhum estudo atuarial sério. Na proposta, eles estão propondo separar a contabilização do artigo 195 das verbas para a saúde, para o amparo social e para a Previdência. E estão propondo o fim da DRU, que era uma coisa que a gente sempre pediu. Eles propõem o fim da... Não pode mais tirar nenhum percentual das verbas da Seguridade Social para outros gastos, o que é bom. Mas é fundamental que a gente diga que não foi feito um estudo atuarial sério para dizer como é que está realmente a situação atuarial. Tem déficit ou superávit? Não tem déficit, nós sabemos. E a outra coisa, onde foi tirado o dinheiro? Bilhões e bilhões foram retirados da Previdência. Desviado de caixa ou através de isenção indevida. As isenções de contribuir para a Previdência, somadas aos desvios e às fraudes, por si só, tornaria desnecessária a reforma da Previdência. E só para complementar, doutor Valdeci, isso se deve justamente a esses desvios, essas fraudes, essas isenções, que eu acredito que é onde isso tudo fica englobado, é justamente na falta de fiscalização dos regimes gerais, do regime geral e do regime pró de previdência, porque não adianta você tentar criar um sistema de arrecadação onde você não fiscaliza. A gente pode citar um exemplo prático. Quantas pessoas do interior não descontam sua contribuição e às vezes não é nem repassado o valor, a pessoa contribuiu 15 anos, tira o quinis no INSS ou no regime próprio, vai encontrar lá apenas 5 anos. Não, se pegar a história das prefeituras, que nem repassa a parte patronal para o INSS, exato, e nem repassa a parte arrecadada do servidor, uma perguntinha. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil hoje. A maioria deles, todo dia 10, 20, 30, tem descontado parcelamentos que eles devem ao INSS, porque não repassaram. Quantos bilhões as prefeituras devem à União? Isso ninguém está falando. E ninguém fala. Se vocês calcularem, isso aqui a gente está falando de um exemplo de um município. Mas será que quantos municípios no Brasil não estão nessa situação? Quantas empresas grandes, né, que não precisa citar o nome, que muitas pessoas conhecem, quantas empresas grandes não têm débitos com o regime? Eu estou aqui no Ceará, nós temos cerca de 62 regimes próprios de previdência. O que é isso? É quando o município, em vez de filiar seus servidores ao INSS, ao Regime Geral de Previdência, que é federal, ele filia a uma previdência que o próprio prefeito criou ali no município. Os 62 fundos de previdência estão quebrados. Desvio, má gestão, e a maioria deles já adotou também a capitalização e nem sabem. E sobre capitalização é um dos outros pilares da reforma da Previdência, na PEC. Qual é a sua opinião sobre a questão da capitalização, que eles dizem que vai acabar com o déficit público? Olha, hoje o regime ele é solidário, né?
num resumo bem prático, o que é que significa? Quem trabalha hoje em atividade paga a aposentadoria de quem não trabalha. Então vai sendo assim. Hoje eu trabalho e pago para quem está aposentado, amanhã eu me aposento e quem vai trabalhar vai pagar minha aposentadoria. Com essa proposta de capitalização, cada pessoa, cada servidor vai ser responsável pela sua própria aposentadoria. Então eu vou dar um exemplo também prático. Ora, se eu contribuir por 20 anos, dá um exemplo aqui, dentro dessa regra de 60% que foi colocada, vamos supor que eu contribua 20 anos. Eu só vou poder receber a aposentadoria pelo prazo que eu contribuí. Então se eu me aposento com 62 anos e tenho 20 anos de contribuição que foi repassado, quando eu chegar nos meus 82 anos, eu já vou deixar de receber a aposentadoria. Por quê? Ora, se eu contribuir por um prazo, eu vou receber a aposentadoria pelo mesmo prazo. E isso é muito grave porque, imagine vocês, um idoso com mais de 80 anos, de onde é que ele vai tirar renda para continuar sobrevivendo se ele não tem mais direito, a partir desse regime de capitalização, a receber a aposentadoria. E mais, alguém pode dizer assim, não, doutor Fried, mas aí se ele deixar de receber a aposentadoria e estiver numa situação de miserabilidade, ele pode recorrer para a assistência social. Só que a assistência social também, ela exige uma situação de miséria, ela cria uma situação que não tem 13º como tem uma aposentadoria, então não é a mesma coisa. Sem falar que se o aposentado receber um rendimento acima de um salário e for viver da assistência, o máximo que ele ganha é um salário. Então realmente é uma situação que vai levar os idosos, vão colocá-los em uma vida de indignidade. O que me chama a atenção nisso, que realmente é muito sério, é que está lá na Constituição. O idoso é prioridade constitucional. O Estado brasileiro, que seria o governo brasileiro, a República do Brasil, ele diz na Constituição que é um dever do Estado cuidar do seu povo. Na hora que se cria um regime de capitalização, onde só o trabalhador vai contribuir daqui, já vale. Se na hora que isso aqui for aprovado, já vai estar valendo para quem entrar no mercado agora. O que o governo está dizendo para você? Olha, você que está entrando agora no mercado de trabalho, você que está entrando no mercado de trabalho, é você que vai garantir sua própria aposentadoria. O governo, não tem mais nada a ver com a sua vida. Então para que é que serve o governo? Para que é que serve o Estado? Olha, a Previdência foi criada, o Estado serve, não é para estar dando lucro. Agora, e a gente sabe que o verdadeiro rombo no orçamento público está no pagamento dos juros da famosa dívida. Então a capitalização é o fim do Estado do bem-estar social no Brasil, é contrariar completamente os fundamentos da República, previsto no artigo 3º da Constituição e o princípio da dignidade humana. É um Estado que diz assim, se vira daqui para frente. Você que está entrando, quando isso aqui for aprovado daqui para frente, é como um pai dizer para o filho, eu já lhe criei, se vira, desgraçado. Mas se eu passar necessidade, morro de fome. É o fim do Estado do bem-estar social, de forma que essa reforma da Previdência não é só a reforma da Previdência, não. Ela é o fim do Estado do bem-estar social no Brasil. Então, para que Estado? Para que governo? Se não serve nem para ter uma política para sustentar os idosos. Já não serve porque não tem saúde nenhuma. Não tem segurança para ninguém. A educação pública não tem qualidade. Não tem política cultural. E agora vai abandonar os idosos? Né? Não tem segurança, não tem nada. E a pergunta é, para que é que serve o Estado brasileiro? Bom, é muito complexo o tema da reforma da Previdência. Vamos passar aqui para alguns casos concretos. Eu vou começar com um exemplo ontem mesmo. Ontem uma professora de Quixeramobim, filiada ao regime próprio de Previdência do município de Quixeramobim, fez a seguinte pergunta no rádio. Que prejuízo que eu posso ter imediatamente como professora se eu entrei no município aqui com 18 anos de idade? Com 18 anos de idade. Bom, essa professora que entrou e é regime próprio de Previdência antes de 98, teoricamente, se ela quiser, ela pode se aposentar a partir dos 48 anos de idade, proporcional. Né? Mas se a reforma passar como está, ela vai ter que trabalhar no mínimo 60 anos e contribuir por 30. Então, se ela entrou com 18 anos, né? Se ela entrou com 18 anos, ela vai ter que contribuir no mínimo 30 anos e ter 60 de idade. Primeira idade. Então, ela poderia, teoricamente, se aposentar com 48 anos. A partir dos 48 anos, no regime próprio de Previdência, lá em Quixeramobim, proporcional, pagando um pedalhozinho pequeno.
e com 25 anos de contribuição. Agora, 60 de idade e 30 de contribuição. E se for uma professora do INSS, que é o Regime Geral de Previdência, doutor Filho, o prejuízo é maior. Por quê? Porque no INSS hoje, como é a aposentadoria de uma professora e de um professor? É assim, uma professora filiada ao INSS, com 25 anos de professora, tem que ser 25 anos de professora, ela se aposenta com qualquer idade. Isso quer dizer que se uma professora de um município que seja filiado ao Regime Geral de Previdência, vamos pegar a Caraú, como exemplo, se uma professora entrar hoje e as regras não mudarem, com 18 anos, aos 43 anos de idade ela se aposenta no regime geral. Hoje vai ter que trabalhar mais 17 anos e contribuir mais 5. Eu entendo que as mulheres professoras foram as mais prejudicadas. E doutor Filho, de aposentadoria especial, com o pessoal que recebe insalubridade e periculosidade, como é que você vê com essa reforma? Olha, como nós já havíamos dito aqui, antigamente, hoje, que vai se aposentar pela insalubridade, a gente aplica, por analogia, um regramento previsto no setor privado, que exige, no caso, vamos colocar aqui os 25 anos, porque você tem a variação, né, de 10, 15 e 25, mas para os servidores públicos se aplica o de 25, que é justamente aquelas pessoas que trabalham em ambientes insalubres, como técnico de enfermagem, enfermeiro, motorista que trabalha no PSF, os garis que trabalham na limpeza urbana. Então todo esse pessoal que recebe insalubridade, eles hoje têm uma aposentadoria especial independente da idade por 25 anos. Pela nova regra, vai ter que ter no mínimo 61 anos de idade para pedir. Então, como a gente falou, é como se essa aposentadoria especial ela estivesse indiretamente sendo retirada. Acabou. Né? O que é um absurdo. E uma outra questão importante, doutor Valdeci, também dentro dessas mudanças, é o que eles estão fazendo com a regra dos pontos. Né? Até dezembro do ano passado, na regra geral, a mulher tinha que ter 85 pontos, somando o tempo de serviço e idade, o homem tinha que ter 95. A partir desse ano passou a ser 86, 96. E pela lei atual, essa mudança de progressão de aumento não seria para o próximo ano. Só que pela proposta da PEC, a cada ano vai aumentar um ponto. Então, se esse ano é 86, 96, próximo ano é 87, 97, próximo ano, ou seja, você vai ficar correndo. Eu acho que tem gente que está próximo, está chegando, aí aumenta um ponto, está chegando. E isso também gera um grande prejuízo, principalmente, como foi dito no exemplo, para professores que são vinculados ao regime geral. A gente sabe que no regime geral incide o fator previdenciário, que derruba bastante o benefício. E o pessoal que iria recorrer à regra dos pontos para se aposentar sem o fator, agora tem mais essa desvantagem. Porque vai ter que acabar se aposentando por uma regra intermediária onde tem um fator e derruba o benefício, porque nunca vai conseguir alcançar a regra dos pontos. É importante dizer que hoje, quando se vai calcular o benefício previdenciário, seja no regime geral de previdência, que é o INSS, seja em qualquer regime próprio de previdência municipal, estadual ou federal, você começa de 80% da contribuição do trabalhador, considerando os maiores salários. A partir de agora, baixa para 60%. Você começa com menos. E se trabalhar mais 20 anos, que chega até os 40 anos de contribuição, vai ser integral. Agora, uma coisa importante para dizer também é que tudo isso que nós fundamental, a gente acabou de dizer que é importante dizer, que tudo que nós estamos discutindo aqui mais tempo, ponto, não é? Tem um pedágio, tudo isso se aplica ao pessoal da zona de transição. Quem é o pessoal dessa zona cinzenta? É o pessoal que está hoje filiado à Previdência como ela é hoje, já tem um tempo de contribuição e vai ter a possibilidade de se aposentar ainda com as regras atuais, desde que, geralmente, se você resumir tudo que tem aqui trabalhe mais um pouco e contribua mais. E vai ter uma queda no valor do benefício. Mas ainda vão ter ainda os direitos previstos na atual conjuntura. Já para os que entrar agora, já é capitalização, a idade mínima é 65 para o homem, 62 para a mulher. Esses não estão na zona de transição. São os que estão vivos hoje na ativa e que estão na ponte, nem estão no começo, já tem muito tempo já no mercado de trabalho e nem chegaram no momento de se aposentar. É o chamado pessoal da zona de transição. Agora, interessante, que é uma coisa importante a falar, doutor Filho, sobre a zona de transição, é como essa PEC está tratando os parlamentares lá, senadores, deputados. Você sabia que eles vão poder optar se continuam no sistema atual ou pelo novo e não vão perder nada.
Eles não têm, tem lá um pedágiozinho que alguns vão pagar, mas no geral, eles têm o direito de optar para ficar como está. Só vai valer a reforma para eles, para quem virar deputado, depois que isso aqui for aprovado. Para os atuais não, na verdade vão manter os privilégios. Então quando eles dizem que estão tirando privilégios, não é verdade, estão mantendo. E aí se perguntar por que, é fácil explicar. Você acha que essa emenda passaria se tirassem os privilégios dos deputados e senadores que vão aprovar isso aqui? Eles não são bestas não, eles vão poder manter os privilégios. Isso mais uma vez derruba aquele discurso da igualdade que estão tirando dos ricos. Não, porque no caso aqui, cadê que deram para os pobres, para os milhões de filiados ao INSS, para os milhões de inativos dos regimes próprios, o direito de optar por ou ficar na nova ou na velha, como estão dando por deputados? É porque eles são quem vão votar nisso aqui. E se eles já fossem, desde já, colocados na zona de transição, que é retirada de direito, aumento de tempo de contribuição, aumento de trabalho para trabalhar por mais tempo, que nesse país, cuidado, não envelheça não, porque você vai ser punido. A culpa é sua. Quem mandou você envelhecer? Viu, doutor Valdeci? E é bom frisar o seguinte, né? Dentro dessa história de dizer que é uma proposta justa e que está beneficiando aos pobres, existe uma parte dela que não está sendo ainda divulgada como deveria estar sendo, ainda não vi nenhuma rede de mídia, grande mídia divulgar isso. Primeiro, a redução do teto do salário família, né? Hoje, vamos aqui arredondar, o servidor público que ganha uma remuneração até R$ 1.363, ele recebe o salário família. A partir da PEC, quando ela for promulgada, só vai ter direito ao salário família quem recebe o salário mínimo. Então ganhou acima hoje de R$ 998, não teria mais direito ao salário família. A questão também se aplica ao auxílio reclusão, né, que na verdade a questão do auxílio reclusão, ele é um benefício para a família do servidor que comete algum ilícito e ali fica preso e a família não pode ficar desamparada. Como os filhos, por dependentes. Não é para o preso, é para os dependentes. Então aquela família não tem culpa às vezes se quem colocar renda naquela família cometeu algum ilícito e é servidor, é trabalhador, contribuiu. Na verdade, só vai ter direito também quem recebe até um salário, diminuindo o teto. É interessante nessa linha, o doutor Fida acabou de mostrar 2 pontos da reforma que prejudica trabalhadores mais pobres. Mas olha só, atualmente, quem tem renda mensal e é servidor público, ou mesmo no setor privado, e tem uma renda mensal de no máximo 2 salários mínimos, tem direito àquele abono, que é um salário mínimo do PIS ou do PASEP. A partir de agora, só vai ter direito a esse abono, se isso aqui for aprovado, quem ganhar, no máximo, a média de um salário mínimo. Segundo os cálculos dos especialistas, 23 milhões e 400 mil trabalhadores que ganham, em média, só até 2 salários vão ser excluídos. Isso é privilégio? Esse pessoal que ganha uma média mensal durante um ano anterior de 2 salários mínimos são ricos? Outra coisa também, o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC, que é pago aos idosos mais pobres em sua maior parte, que é um salário mínimo por mês, a partir dos 65 anos. Qual é a proposta do governo? Dá R$ 400, baixou para menos que o mínimo, a partir dos 60. E quando interar 70, vira salário mínimo. Só que tem um detalhe, a maior parte deste pessoal, cuja renda per capita da família, somando todo mundo numa casa, é menos que 1/4 do mínimo de salário mínimo, 200 e poucos reais por membro, que são os mais pobres, a maioria não chega aos 70 anos. Na verdade, é como vão morrer turistas de 70 anos, porque são os mais pobres. Para você ter direito ao BPC, você divide a renda familiar pelo total de cabeça, não pode, por membro, ser superior a 1/4 de mínimo. É a miséria, está na linha da miséria. Na verdade, ao fim do BPC é igual a um salário mínimo e o pagamento de R$ 400 é a miserabilização completa dos mais idosos e dos mais pobres nesse caso, né? E só para completar, doutor Valdeci, essas outras mudanças que ocorrem na PEC, eu acho que tem 2 também que merecem ser ponderadas. Primeira, em relação à questão da acumulação, que hoje o servidor que é vinculado ao regime geral, INSS, ele pode se aposentar e continuar trabalhando, mesmo que não seja naquelas hipóteses de acumulação de cargo público, 2 de professor, né, etc. Hoje, com a PEC, quem estiver fora das hipóteses de acumulação, vamos supor, um auxiliar de serviços gerais,
que se aposente, ele obrigatoriamente vai ter que parar de trabalhar, ele não vai poder mais acumular como hoje acontece, né? Inclusive em Vaza Alegre recentemente nós reintegramos algumas pessoas que se aposentaram e pessoas que estiveram nessa situação a partir da PEC, que não se enquadram em hipótese de acumulação de cargo público, não vão mais ter esse benefício, ou seja, você vai tirar uma renda de maneira totalmente desnecessária, porque aquilo ali não gera um prejuízo nenhum ao Estado, porque quem paga o servidor é o próprio ente em que ele está vinculado, no caso dos servidores públicos municipais do município. E a outra mudança que para mim é preocupante, doutor Valdeci, é que muitos servidores que são vinculados ao INSS começaram a obter vitórias na justiça para que os entes municipais complementassem o valor de suas aposentadorias em decorrência do fator previdenciário. E a PEC ela traz no texto de forma expressa de que não pode haver mais nenhum tipo de complementação, querendo obrigar que se crie um regime próprio de previdência em todos os lugares, justamente no intuito de dizer, ó, se ficar no INSS, nem busque complementação no município, porque você vai ficar com o salário que está no INSS, que na sua grande maioria, pela grande perca que tem, acaba ficando no salário mínimo. E uma coisa importante que eu queria falar também, que atinge os servidores filiados aos regimes próprios de previdência, doutor Freire, é o seguinte: hoje, como é hoje, a aposentadoria por idade no regime próprio de previdência, como é hoje, a mulher servidora filiada ao regime próprio de previdência com 60 anos de idade e 10 anos de contribuição, qualquer mulher filiada ao regime próprio se aposenta por idade, 60 anos com 10. E o homem no regime próprio de previdência, qualquer um deles, que é do servidor público, com 65 anos e 10 anos. Como é que vai ser hoje? Como é que vai ser hoje? Vai ter que contribuir com mais 15 anos. Vão completar a idade e não vão ter o tempo de contribuição, essa é a verdade. Esses dois lados praticamente é o fim da aposentadoria por idade no regime próprio de previdência, né? Bom, são muitas coisas. São muitas coisas. A PEC tem 66 páginas e esperamos ter colocado muita coisa interessante para vocês. Vamos à conclusão agora. Encaminhamentos, o que fazer? Bom, eu estou sugerindo aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, fazer audiências públicas nas câmaras municipais imediatamente, porque os vereadores também se aposentam pelo regime geral de previdência. Os prefeitos se aposentam pelo regime geral de previdência e vão ser PEC também. E os servidores se juntar com os trabalhadores rurais, que o trabalhador rural e a trabalhadora vai ter que agora, a mulher trabalhadora rural vai aumentar 5 anos na idade, e os dois, homem e mulher rural, 5 anos no tempo de contribuição, que é de 15 para 20, tem que se juntar todo mundo para se posicionar a nível local, chamar os deputados, que o povo votou e disse, olha, nós votamos em vocês para defender os interesses do povo, os interesses sociais, a dignidade humana e não o mercado financeiro. Porque quem está por trás dessa reforma é o mercado financeiro. Tanto é que quando a reforma, dizem que está boa, a reforma vai ser aprovada, as ações sobem, o dólar cai. Quando lá embaixo ali, lá em Milhã, lá em Acaraú, lá em Itarema, lá em Palmirim, esse povo nunca, a maioria não viu nem um dólar na vida aí, não sabe não o que é mercado de ação, mas é o mercado, o grande maestro de tudo isso. O mercado não pode prevalecer sobre o direito à vida, a garantia à vida. Então, lá embaixo eu estou propondo, Fried, audiências públicas nas câmaras para compreender o que é essa reforma, chamar os deputados e senadores votados na região e dizer, olha, desde a CCJ, como está agora, devolve essa PEC. Se for para plenário, não aprova no plenário. E, se possível, tira de votação. Eu acho que a luta contra essa PEC como está aí, que é radical demais, e para tirar 1 trilhão em direito de trabalhadores, ela não pode continuar em votação. Ela tem que... Tem algumas coisas que tem que reformar na Previdência? Tem. Mas essa conta tem que ir para os privilegiados e não para os mais pobres. Então vamos tirar essa PEC, vamos lutar para tirar ela desde já, mas vamos nos organizar embaixo. Que quem for pobre e idoso vai perder no BPC, que é o benefício de prestação continuada. Quem for agricultor vai perder porque a mulher agricultora mais 5 anos e mais 5 anos de contribuição, 5 anos na idade de contribuição. Servidor do INSS, professor, essa coitada, é a mais prejudicada, e o pessoal da aposentadoria especial do INSS, do regime próprio, praticamente os mais prejudicados. Então tem que imediatamente uma audiência pública ter posicionamento e dizer, deputado, você não representa o mercado financeiro. Você foi eleito não foi para representar seus interesses, mas para representar o interesse do povo. O interesse do povo está aqui. Justiça social, uma sociedade justa, livre e solidária, está no artigo 3º. Dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º.
seus encaminhamentos, né, doutor Fried? Encaminhamentos que o doutor teria? Eu acho assim, gente, realmente é uma PEC grande, que há muitas coisas. Nós tentamos aqui resumir, né, os principais pontos dela. Eu acho que deve ter ficado bem claro para vocês, como o doutor Valdeci acabou de colocar, que é prejudicial para todos. Né? A gente percebe que o grande problema hoje da Previdência é fiscalização. Não adianta mudar a regra. Essa mesma promessa foi feita em 98, quando teve a primeira reforma, 98, 2003, 2005. E aí nós estamos na mesma situação hoje. Por quê? Porque não adianta você piorar os requisitos e tirar direitos se você não melhora a fiscalização. Não adianta você querer exigir critérios cada vez mais impossíveis, porque sempre vai ter um rombo, porque como não tiver fiscalização, sempre vai ter esse falso déficit. E algum encaminhamento para as bases que você assessora? Eu acredito que a linha é de realizar audiências públicas. Eu acho que deve haver mobilização sem bandeiras políticas. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de perceber que partido A, partido B, partido C, isso não importa. O que importa é que todo mundo é brasileiro e que está todo mundo no mesmo bar. E vai ser impactado, né? E todos serão impactados. Quem votou no governo atual, quem não votou, etc. Exato. Então é algo que prejudica a todos. Então a gente tem que estar acima disso e tem que estar juntos nesse debate, porque queremos um Brasil que realmente avance, sim, mas a gente tem que ter um país que não retroceda. Um país que não pegue uma distribuição de renda hoje que acontece e retroceda. Porque não adianta a gente querer depois ter um país rico para uma pequena parte e a grande parte voltar de novo para a miséria. Não adianta. Olha, nossos agradecimentos aqui ao doutor Fried, que veio, aceitou, nós juntos fazemos essas considerações que enriquecem mais quando dois dialogam. Aqui não foi um debate, foi um diálogo para tentar esclarecer para você que está aí assistindo qual é o impacto da reforma da Previdência na sua vida, seja você filiado ao regime próprio, seja você filiado ao regime geral, seja você um pobre brasileiro idoso que precisa do BPC, do Amparo Social. Nossos agradecimentos especiais à doutora Mara, à doutora Ilida, à doutora Andressa, que ajudaram na pesquisa e na sistematização desse diálogo e dessa conversa muito boa. E se vocês gostaram da nossa conversa, do nosso diálogo, faça as perguntas aí embaixo, pode fazer que responderemos. Tanto o doutor Fried quanto eu postaremos nas redes sociais, mas seja respeitoso ao debater conosco. Debata ideias. Se você é contra o que nós falamos aqui, diga por que é contra e mostre onde nós estamos errados. Porque você tem a liberdade de pensamento, nós também temos. Você tem direito à liberdade de expressão, nós também temos. Mas debate se faz debates de ideias. A dialética tem que ser de ideias e com respeito, sem ninguém atingir a honra de ninguém, sem ninguém julgar ninguém. Vamos fazer um debate realmente sério, profundo, com boa fé e democrático. E se gostaram do nosso diálogo e pedirem, a gente grava outro. Gravaremos outro. Com certeza, está aqui à disposição. Um abraço para todos, vamos à luta. E se essa reforma está para debate honestamente, como eles dizem, vão ter que nos ouvir.